vamos falar sobre dinheiro. Não é sobre dízimo nem oferta, mas nós vamos falar sobre dinheiro. Eu estava lendo 1 Timóteo 6, abre aí. 1 Timóteo, capítulo 6, e a gente precisa entender que essa carta que Paulo escreveu para Timóteo não foi uma carta para a igreja. Foi uma carta para Timóteo, que era o pastor daquela igreja. Então essa carta aqui não é para os ímpios, amém? Tudo que Paulo vai falar aqui não é para os ímpios. Ele está falando com gente da igreja, amém? Porque a gente lê assim, parece que é o povo do lado de fora. Mas o que Paulo está falando aqui é para os irmãos da igreja. 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas ou inconstância, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento ou satisfação. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Da verdadeira vida. Quando Paulo diz assim, diz aos ricos desse mundo, Paulo não está mandando Timóteo chegar na cidade e chamar os ricos da cidade. Ele está falando para Paulo falar com os ricos da igreja. E ele diz assim, diga para esses irmãos, para os ricos deste mundo. Esse mundo ele não está falando só do sistema. Ele está falando desse mundo no sentido de vida terrena, amém? Não é uma riqueza condenada, não. É uma riqueza normal. Diz aos ricos desse mundo, ou em algumas versões, desse presente século, mas o povo que estava dentro da igreja, que não depositem a sua confiança na inconstância ou na instabilidade das riquezas, mas que eles repartam, sejam generosos e confiem em Deus, que todas as coisas nos proporciona, a fim de termos nelas satisfação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não é pecado ficar rico. Diga comigo, não é pecado ficar rico. Amém? Não é pecado querer ter dinheiro. É pecado querer ter dinheiro sem trabalhar, né? Mas querer ter dinheiro através de um trabalho não é pecado. Não é pecado querer ter uma vida confortável, ter uma casa boa, dar uma boa condição para os filhos. Não é pecado. Nada que proporcione nosso bem-estar é pecado se Deus for a fonte da riqueza. A gente precisa entender quando Davi diz no texto que eu li aqui antes, na hora das ofertas, quando ele diz, quem sou eu e a casa do meu pai e o meu povo, para que voluntariamente entregássemos alguma coisa para o Senhor, porque na verdade nós só te damos daquilo que recebemos das tuas mãos. Não é pecado um homem de Deus, uma mulher de Deus ser próspera. Agora, o que é o meu receio na igreja? O mesmo de Jesus, a fascinação das riquezas. Fascinação das riquezas. Dinheiro fácil. A Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás, todos os dias da tua vida. Quem come do suor dos outros é senhor que come do escravo. Nós comemos do nosso suor. Se você tem alguém suando por você, você tem que pagar quem soa por você. Amém? Mas a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás. E isso não foi a maldição. Tem gente que pensa
que o homem não fazia nada no jardim do Éden, porque o homem pecou, então o trabalho se tornou uma maldição. Trabalho não é maldição. Aprenda isso. O trabalho não é uma maldição. É tanto que Deus colocou Adão no Éden para lavrar a terra, irmãos. É tanto que Deus colocou Adão no Éden para dar nome aos bichos. É tanto que Deus colocou Adão no Éden para fazer o jardim, que não era uma floresta amazônica, era um jardim, para ser cuidado. Esse era o trabalho de Adão, guardar a terra. É tanto que quando ele peca, Deus fala: maldita é a terra pela tua incompetência. Não é? Maldita é a terra por tua causa. Deus deixa bem claro para Adão. Mas o trabalho não é uma maldição. Ter que suar para trabalhar e para comer e para vestir não é uma maldição. Vou explicar já o que é maldição. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus prometeu que ia colocar o povo numa terra que manava o que, gente? Leite e mel. Mas Deus deu uma advertência para eles. Quem lembra qual foi? Nunca digas no teu coração que eu conquistei isso com a força do meu braço. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é quem te dá força e sabedoria para adquirir riquezas. Deus estava dizendo para Israel: eu vou tirar vocês da escravidão, vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. E o povo trabalhou. O povo teve que derrubar os gigantes. O povo teve que plantar na terra para poder colher. É tanto que eles celebram a chuva seródia e a chuva temporã, porque eles plantavam e esperavam a misericórdia de Deus para dar chuva para a terra. É por isso que em Crônicas você vê Deus falando que vai mandar chuva para a terra, mas o povo, diga comigo, trabalhava. Irmãos, a gente precisa entender que tudo que Deus faz e deixa claro é para a gente imitar. Jesus curou um homem no dia de sábado e foi um escândalo. Quem lembra disso? Porque Jesus curou o homem no dia de sábado. Jesus diz o que sobre o pai dele? O meu pai trabalha até agora. Porque os fariseus diziam: mas Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Aí Jesus dizia assim: mas o meu pai trabalha até agora. O autor aos Hebreus, se referindo a Jesus, ele diz assim: ele mesmo descansou das obras que tinha feito, entrando no descanso. Jesus descansou das suas obras. Alguém que trabalhou. Quem concorda que Jesus trabalhou muito? Para quem não sabe, pregar a palavra é trabalho. Tanto que Jesus disse assim: eu ordeno, foi Jesus quem ordenou. Eu ordeno, Paulo diz, endossando o que Jesus deixou como ordem, que aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Amém? Então, o trabalho não é uma maldição, porque Deus trabalha. Amém? Deus, lembra que Jesus falou? Não se turbe o vosso coração, não foi? Crede em Deus, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu estou indo trabalhar. Porque eu estou indo preparar para vocês um lugar. Então diga comigo: trabalho não é maldição. A maldição é trabalhar e não colher o fruto. Essa é a maldição. Entende? Trabalhar e não ver o fruto da terra. Mas o próprio Deus diz que abençoaria o fruto do trabalho das nossas mãos. Então tire da sua cabeça, se porventura existe, o pensamento que o trabalho é uma maldição. Porque o trabalho é bênção de Deus. Amém, gente? Agora, quem concorda comigo que há uma fascinação nas riquezas? Amém? Você não se preocupar com o que pagar, com o que vestir, com o que calçar, não é verdade? Ir para onde quiser, quanto quiser, a hora que quiser, sem contar moeda, ou não é verdade? Há uma fascinação nas riquezas. Mas é nessa fascinação que Satanás sabe que foi justamente o que tirou Lúcifer da presença de Deus. Ele não conseguia conviver com as riquezas de Deus, porque as riquezas pertencem ao Senhor. Deus diz o que lá no Antigo Testamento? Minha é a prata e meu é o ouro. Por que Deus fala minha é a prata e meu é o ouro? Hoje a gente não usa muito essa expressão ouro e prata, né? Tudo é real, dólar, euro. Mas se fosse nos dias de hoje, Jesus diria assim: meu é o euro e meu é o dólar. Entendeu? Porque ouro e prata era a maior expressão de riqueza na época. Então Deus fala minha prata e meu ouro. Se fosse no dia de hoje, ele ia dizer meu é o euro, o dólar, a casa da moeda e tudo junto.
Amém? Riquezas são patrimônio de Deus. Amém? Põe isso na sua cabeça. Não é patrimônio do homem. Lembra do que Jó, um homem que foi muito rico. Quem lembra de Jó? Um homem muito rico, não foi assim? E do dia para a noite ele perdeu tudo. Quando a mulher estava atribulando ele, o que foi que ele disse? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Jó tinha consciência que riqueza era patrimônio de Deus, porque ele não podia levar junto com ele do jeito que você não trouxe. Então põe na sua cabeça que riqueza não é o saldo que você tem na conta, é o quanto das riquezas do céu Deus disponibiliza para a sua vida. Porque do que adianta ter um saldo na conta amaldiçoado e às custas do trabalho dos outros? Se lembre que o seu dinheiro só vai ser bendito se ele for fruto do seu suor, exceto se for uma oferta na sua vida. Se não for oferta, tem que ter a ver com o seu suor. E se tem alguém suando para você, você precisa pagar quem está suando para você. É por essa razão que crente tem que fugir da aparência do mal. Corre disso. A gente come do fruto do nosso trabalho, que é abençoado por Deus. Pastora, quais são as maneiras de adquirir riquezas ilícitas? Além do roubo, sonegação de impostos, roubo mesmo, fazer a coisa na intenção de se apropriar do que é do outro. Mas existem algumas maneiras muito sutis que também são pecado. Por exemplo, diga comigo, jogos de azar. Diga comigo, pecado. Porque você confia no azar ou na sorte. Pecado. Jogos de azar, diga comigo, pecado. Deus abençoa o trabalho da sua mão, não de jogos de azar. Agiotagem. A Bíblia diz que aquele que empresta, se tu vai emprestar, tu empresta sem nem receber de volta. Por isso, seja criterioso com quem você empresta. Porque a Bíblia diz o quê? Uma vez que você emprestou, você não vai condenar o irmão para te devolver o que você emprestou. Você empresta aquilo que você tem condição de perdoar. Você só pode dar aquilo que você tem condição de perdoar. Porque tudo aquilo que você libera se torna dívida para o outro. E se você não tem condição de perdoar, é melhor que você não dê. É melhor que você não dê. Agiotagem é pecado. Uma coisa é uma riqueza regulamentada. Amém? Nós temos órgãos do sistema brasileiro e no sistema mundial que garante a regulamentação do dinheiro. Dinheiro que não é regulamentado, dinheiro que é sujo, de lavagem, não é bênção para a tua vida. Jogo não é bênção para a tua vida. Aposta não é bênção para a tua vida. Não é. Não é. No reino de Deus, não vencem os mais espertos. Vencem os mais honestos. No reino de Deus, vencem não aqueles que dão um jeitinho para tudo, mas aqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que riquezas e honra vem do Senhor. Grava isso. Qual é a riqueza que vem de Deus? A que vem acompanhada de honra. Diga, a riqueza que vem de Deus é aquela que vem acompanhada de honra. Você consegue se honrar, se sentir honrado pelo meio através do qual você adquire o seu sustento? E agora eu não estou falando se é vender um carrinho de pipoca ou se é coordenar uma multinacional. Não estou falando disso. Estou falando, você consegue se sentir honrado com aquilo que você faz? Porque a riqueza que vem de Deus, ela vem acompanhada de honra, dada pelo próprio Deus. Uma outra maneira de você identificar a riqueza que vem de Deus: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dor alguma. As riquezas que vêm de Deus não trazem dor alguma. Amém? Não estou dizendo que não traz trabalho mas não traz dor, não traz pesar. Traz trabalho, mas não traz dor.
E a gente precisa ter cuidado com essa coisa de fascinação das riquezas. Porque tem se infiltrado no meio da igreja esse espírito. Eu acredito, irmãos, digo bem sincera, que tem muita gente que está sentada aqui, ó, que tem potencial para estar ganhando mais do que está ganhando hoje. Vou dar um exemplo, o daqui, Lucas. Eu fico o tempo todo, meu filho, cadê a escola de música? Meu filho, cadê a escola de música? Meu filho, cadê a escola de música? Tem mais de um ano, né, meu filho? Ele tem potencial para ganhar mais do que ele ganha. Entende? Deus vai abençoar com o trabalho das mãos dele. Prosperidade é relativa. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. Porque está suprido pelo Senhor. Dinheiro é uma coisa que atribula o povo, que deixa as pessoas nervosas, que tira a paz. Porque o dinheiro é um sistema. Só que a gente precisa entender que Deus nos chamou para governar esse sistema e não sermos governados pelo sistema. São coisas diferentes. Tem gente que não consegue se alegrar em Deus, porque não tem o carro que queria, porque não tem a casa que queria. E outra, às vezes não é nem porque a pessoa queria ter, ela quer ter o que fulano tem. A coisa ainda é pior, porque a motivação é inveja. Cuidado, Paulo está dizendo, digam aos ricos desse presente século, que não se deixem iludir pela inconstância das riquezas. E eu vou mais além. Você consegue se sentir honrado através do meio pelo qual você ganha o seu sustento? Você se sente honrado? Não precisa me responder, reflita. Quando você pensa nisso, você defrauda alguém? Alguém é penalizado às custas do seu lucro? Aqui são os caminhos de maldição. Maldição não é trabalho. Maldição não é trabalho. Até quando se trata de dinheiro, você tem que pensar no próximo, sim. Paulo está dizendo aqui, se você é rico ou pretende ser, tenha na sua cabeça que Deus chamou você para repartir e servir. Então, até quando se fala de dinheiro na Bíblia, a gente pensa no outro. Jesus era um homem de necessidades supridas. Todo mundo fica cantando, né? Que pobrezinho ele nasceu em Belém. Irmão, Jesus não nasceu pobrezinho em Belém. Eu não estou dizendo que Jesus ostentava, né? Como eu ouvi um pregador dizer que Jesus tinha uma casa na praia. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Né? Uau! Não estou dizendo que Jesus luxava, mas Jesus era um homem de necessidades supridas. Pare para pensar comigo. Quando ele manda Pedro deixar as redes e o seguirem. E a mulher de Pedro? Porque se Pedro tinha sogra, Pedro tinha mulher. A casa de Pedro ia ficar como, irmãos? Se não tinha mais peixe, e era o peixe que trazia o dinheiro. E como é que Pedro tem autoridade, e Paulo também, para dizer que aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho, com quem eles aprenderam isso? Se não com o próprio Jesus. Jesus tinha que se manter e ainda manter mais 12. Jesus tinha um tesoureiro no seu ministério. Jesus não era um homem que vivia mendigando. Ele não ostentava, como algumas pessoas. Mas ele era um homem de necessidades supridas. O próprio ministério de Jesus mostra o caráter de abundância da parte de Deus. Na multiplicação dos pães e dos peixes, deu a conta certinha ou sobrou? Ou não ficou assim, o último peixe teve que dividir para 2? Isso mostra o coração de Deus. O azeite da viúva pagou a conta certinha, bateu o centavo contado ou sobrou? Ou vocês não leem a Bíblia? Sobrou! E sobrou o suficiente, irmãos, para ela pagou as contas, ainda sobrou para ela viver o resto da vida. Com o azeite, ela se tornou a negociante do azeite, né? Tem gente que pensa que ela vivia do azeite só bebendo azeite, né? Não, irmãos, ela negociava o azeite, né? Para deixar claro. Então isso mostra o caráter de Deus. Quando Deus põe Adão no Éden, Deus põe Adão diante de um pé de maçã, um só para não morrer de fome. Ou ele diz, de todas as árvores comerás livremente.
Olha o caráter de Deus: abundância, provisão. Esse é o caráter de Deus. A questão é: os meus recursos estão vindo da fonte que é Deus, ou eu estou criando caminhos alternativos por causa da fascinação das riquezas? Eu preciso sondar o meu coração. O dinheiro que eu quero, é porque eu quero esse dinheiro mesmo? Ou é porque eu estou fascinado com a possibilidade de ficar rico? Irmãos, quer ver uma coisa que me dá uma dor de cabeça? Quando você abre o Instagram, já viu que toda hora aparece alguém oferecendo um jeito de tu ficar rico? Ou é só no meu que aparecem essas coisas? No YouTube também, né? A cada 2 postagens tem alguém te oferecendo um jeito de ficar rico. Por que esse assédio? Por que esse assédio? Porque esse é o clamor do coração do povo. Agora, você concorda comigo que essa oferta de riqueza nunca foi expressada pela boca de Jesus? Nunca foi. Eu não estou dizendo que você tem que ser um pobre de Marredeci, porque isso também não glorifica a Deus. Não estou dizendo que você tem que ter um voto de pobreza. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo também que algumas estações de escassez são proporcionadas pelo próprio Deus. Quem foi que levou Israel para o deserto? Responde, igreja. Quem levou Israel para o deserto? Deus. Quem levou Israel para a terra prometida? Deus. Quem levou Israel depois para a Babilônia? Deus. Deus proporciona tanto momentos de abundância de provisão, quando Deus proporciona períodos desérticos na nossa vida. E tem coisas que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com má administração mesmo. Amém? Má administração. Agora, o que a gente precisa entender é se o nosso coração não está fascinado por isso. Todo mundo que vem conversar comigo e quer entrar no Ministério Itinerante, e eu já tive pessoas que já conversaram comigo: pastora, você cobra quanto para pregar? Graças a Deus, irmão, desse pecado Deus não me condena. Porque eu nunca cobrei nada para ir em lugar nenhum. Nunca. Unção não se vende. Você pode comprar minhas camisas, viu? Mas a unção eu não vendo não, irmão. Porque de graça recebeste, de graça dai. Nunca cobrei para ir para lugar nenhum. Aí tem gente que me vê viajando muito e vem me perguntar: como é que tu faz? Eu digo: eu não fiz nada. Quando alguém me liga, eu digo: meu irmão, eu vivo do ministério. A igreja oferta de acordo com as condições da igreja. Igor é testemunha. Eu já recebi ofertas de R$20, de R$50. Já recebi ofertas de R$3.000, R$4.000. Já recebi ofertas de R$25. Não era o diabo não, irmãos. Era Deus treinando meu coração para depender dele. E eu quero dar um recado para aqueles que querem viver do ministério. Se prepara. Deus te honra. Mas não é glamour não, irmão. Porque ministério não tem nada a ver com a ostentação que está sendo pregada por aí. Não tem nada a ver. Nada a ver. Você quer ser um mercenário ou um pregador do evangelho, não é verdade? Então, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu sempre falo: foi Deus que te chamou mesmo? Porque se foi Deus que te chamou, segura a onda. Deus está contigo, pode ter certeza que Deus vai suprir. E você não vai ficar atribulado. Agora, quando não é Deus que chama, a pessoa começa a querer garantir. Imagine, você vir pregando, foi o que eu dei o exemplo para algumas pessoas que me perguntaram. Você já pregar, contando com aquela oferta para pagar a sua conta. Aí se a igreja não pode dar a oferta que é no valor da conta, você, um momento que era para ser glorioso, você sai frustrado, porque você esperava uma oferta suficiente para pagar a conta. Oferta não é para pagar a conta, ainda que você possa usar para pagar as contas, mas é um reconhecimento da igreja dentro das suas possibilidades. E a gente tem que manter esse coração. Então, aqueles que são candidatos ao ministério, inclusive na Manancial, entendam isso. É Deus quem supre. E se eu e Igor estamos aqui, a gente pode dizer: foi Deus que nos sustentou. Tira esse negócio de fascinação por riquezas. Tira isso da sua vida. Tira isso da tua boca. Tira isso dos teus relacionamentos. Tira isso da tua vida. Lembra que foi a fascinação das riquezas que sufocou a palavra?
Não é que a palavra não entrou na terra, não entrou. Só que a fascinação sufocou. Quantas pessoas estão na igreja hoje enredadas por causa disso? Riquezas e honra vêm de ti. E Deus abençoa mediante o seu trabalho, que não é à custa de outras pessoas. Diga, se alguém suar para mim, eu preciso pagar quem está suando para mim. E pagar dignamente quem está suando para mim. Eu não posso me aproveitar do suor dos outros. Eu não posso me aproveitar de dinheiro ilegal. Eu não posso me aproveitar do sistema que o mundo está oferecendo. Porque isso vai roubar a tua paz. Vai roubar a tua alegria. E se tu não perseverar muito, pode roubar até a tua salvação. Amém? Pastor, então o que é que Deus espera para que a igreja prospere? Já que o sistema do mundo não é o nosso. Eu tenho que dizimar para prosperar? Não. Você não dizima para prosperar. Você dizima porque alguma prosperidade Deus já colocou na sua mão. Você não planta para colher. Você está plantando da semente que tu já comeu. Lembra que Deus botou um Éden pronto para Adão e Eva? Ele lavrava a terra para replantar do que ele já tinha comido. Então tira esse negócio de dízimo e oferta para tu ficar rico. Porque não é assim. Nós reconhecemos ao Senhor. E sim, se você for um bom mordomo, Deus pode te confiar riquezas. Deus pode te confiar riquezas. Mas nós não dizimamos e ofertamos para ficar rico. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, se você realmente quer ficar rico, rico mesmo, financeiramente falando, você precisa parar para pensar que tu tem que ter uma ideia inteligente. Segundo, você precisa ter pessoas que comprem a tua ideia e não sejam defraudadas quando comprá-la. Terceiro, você precisa entender que essa vai ser uma coisa que vai envolver toda a sua vida, porque vai envolver trabalho, dedicação, fidelidade. E se tu botar a mão na massa, sendo fiel a Deus, Deus te põe por cabeça e não por cauda. Porque Deus prometeu isso a Israel, e as bênçãos de Abraão chegam até nós em Jesus Cristo. Mas isso, irmãos, é tanto que o significado da palavra prosperidade no original tem várias extensões, e uma delas é jornada. Diga comigo, não é um passo de mágica. É uma o quê? Jornada. Uma jornada. Se realmente você tem desejo de ficar muito rico, você precisa ter uma ideia inteligente. Peça a Deus. Amém? Senhor, eu tenho um desejo de ter muito dinheiro. Eu te pergunto, você quer ter muito dinheiro para quê? Senhor, porque eu quero viver uma vida confortável. Mas isso não é o suficiente. Porque você tem uma vida confortável sem ter muito dinheiro. Quem concorda? Não é para você ter uma vida confortável. Sonde as suas motivações primeiro. Eu quero ter muito dinheiro porque aquilo, e eu conheço pessoas assim, que faturam muito dinheiro. E metade do que faturam, metade mesmo, irmão, meio a meio, torado assim, ó. É para o reino de Deus. Metade, não é nem o dízimo. É para o reino de Deus. A pessoa enriqueceu com um propósito, entendeu? Agora, essa desculpa de ficar rico para ter uma vida confortável, irmão, não precisa não. Tem irmãozinho aí que ganha um salário mínimo, e dá de 10 a 0 a muita gente que ganha 30 mil. É ou não é verdade? Então, essa desculpa de ficar rico para ter uma vida confortável não cola, não. Você tem que ter um propósito maior. E se você não tem um propósito maior, diga para a pessoa do seu lado, quieta com esse negócio de ficar rico. Se você não tem um propósito maior, missões, uma coisa assim muito grande, quieta com esse negócio de ficar rico. E contente-se com aquilo que Deus tem te dado. Não estou mandando você viver uma vida miserável, não. Mas o suficiente para honrar sua casa, poder abençoar alguém, realizar os seus projetos, os seus sonhos. Mas ficar rico só para ficar rico, para ter o carro de Ronaldinho Gaúcho já não é do tempo, né? Diz o nome de alguém aí, gente, que tem um carrão, pelo amor de Deus, me situe. Neymar, pronto. Só para ter um carro igual ao de Neymar? Só para sair luxando? Realmente, isso vale a tua vida? Tu quer ter a tua vida toda trabalhada,
o suor de toda a tua história e queima a família, queima a mulher, queima casamento, queima os meninos, queima tudo, para ter um carro igual de Neymar. Irmão, se essa é a tua missão de vida, tem alguma coisa errada com a sua maneira de perceber a vida. Não que o carro de Neymar não seja uma bênção. Entende? Mas isso não pode ser a missão da sua vida. E isso me preocupa, irmãos, me preocupa mesmo. E quando a coisa me preocupa, eu fico falando daquilo o tempo todo. Igual eu estou fazendo agora. Cuidado com isso. Se você tem uma missão maior, eu vou orar com você para Deus prosperar a tua vida. Se você me perguntar, pastora, você tem uma missão assim muito grande para poder ganhar muito dinheiro? Irmãos, eu não tenho. Mas quer ver um ministério que eu tenho o prazer de semear? Joyce Meyer. Aquela mulher sim merece computar tudo quanto é dólar. Porque o trabalho que aquela mulher faz é um trabalho fantástico. A nível mundial. Ali sim, distribui. Você não compra o livro da Joyce, você ganha o livro da Joyce. Na África e vários lugares a mulher tem centro de recuperação, tem isso, tem aquilo. Mas se você me perguntar se eu tenho esse sonho de ter tudo isso assim que a Joyce tem, eu não tenho. Então, se eu quiser ficar rica só para ter o carro igual ao do Neymar, tem alguma coisa errada comigo. Você está entendendo? Porque eu não tenho um destino, um foco. Não tenho. Para encerrar, quando Deus deu sabedoria a Salomão pediu sabedoria e não pediu riquezas. Uma coisa é o centro do que Salomão fala, na minha opinião. Não é só o fato de Salomão ter pedido sabedoria, que isso foi um pedido muito inteligente. Porque ele mesmo escreveu que o temor do Senhor é o princípio, da sabedoria. Mas para mim a chave, eu acho que o que pegou o coração de Deus foi quando ele disse assim: quem é esse povo todo, meu pai? Que eu vou ter que dar conta. Não é? Ele tomou, ele tomou a responsabilidade de todo Israel para ele. Porque ele disse: como é que eu vou julgar esse povo? Esse tão grande povo? Como é que eu vou orientar esse povo? Ou seja, as riquezas que Deus deu para Salomão eram proporcionais à extensão onde o braço dele podia tocar. Qual era a visão de Salomão? Todo esse povo. Vou te perguntar, você se preocupa com todos os cristãos perseguidos? Você se preocupa com todos os cristãos que estão passando fome e que não sejam cristãos? Você se preocupa com todas as obras de caridade desse país? Se essas motivações não estão no teu coração, quieta com esse negócio de ficar rico. Porque você vai se perder no meio do caminho. Peça para Deus prosperar a tua vida. Deus te honrar, você pagar suas contas, viver bem, ter uma casa boa, mesmo que não seja o carro do Neymar, que não seja pelo menos um Chevette. Não precisa, não, Chevette não, eu queria dizer Monza. Não precisa ser um Monza, você pode ter um carro melhor. Que Deus te dê um carro confortável, uma casa confortável, condição de criar seus filhos bem. Mas se você não tem uma missão, essas riquezas vão ser a pedra de tropeço que vai derrubar a tua vida. E seja franco e honesto. Se você não tem essa missão, diga comigo, quieta com esse negócio de ficar rico. Amém, irmãos?